Coloca aí, Miguel, por favor. Eu acho que é número. Bem-vindos aí, sejam todos os meus irmãos. Eu acredito que você está numa pérola aí para as quintas-feiras. Está aí, Miguel, agenda 1, está? Deixa eu ver se é ela mesmo. Olha, bom, o tema desta pérola é o seguinte: a reforma protestante, onde e quando foi? Se você perguntar a um teólogo da igreja, se você perguntar a um bacharel em teologia, o bacharel em teologia vai vir com os anéis e vai dizer: a reforma protestante se deu em 1517 por Martinho Lutero, que fixou 95 teses no castelo de Wittenberg, na Alemanha. Você vai dizer: uau! Que conhecimento! O senhor é pastor de qual igreja? Eu quero congregar com o senhor. O senhor tem um conhecimento maravilhoso. Aí você pesquisa no Wikipedia, pesquisa no Google e diz: realmente, Martinho Lutero fez a reforma protestante. Ei, Geraldo protesta. Reforma de quê? Martinho Lutero não fez reforma nenhuma. Verdade. Ora, se continuou o dízimo, se continuou o batismo, se continuou a autoridade eclesiástica, se continuou os dogmas. Ele levantou algumas teses, mas Paulo veio antes de Lutero. Então, olhe por favor e leia se o bacharel em teologia tem razão ou a graça mostra o que é de verdade. Leia comigo, porque depois vai dizer assim: ele escreveu aquilo lá. Eu escrevi aqui, lá não. Leia. Disse Paulo aos Hebreus, no capítulo 9, no versículo 9. Claro que Paulo não escreveu o versículo 9, nem o outro 9. Quem fez isso foi Hugo de Saint-Cher, para que o estudo fosse claro, que você ache rapidamente uma passagem como nós estamos fazendo hoje. Leia o que ele escreveu, olha lá. É isto uma parábola para a época presente. Pode parar aqui. Esta é uma parábola para hoje? Não. Esta era uma parábola para a época presente. Então, vamos descobrir em que época isso está sendo escrito? No ano 67 da primeira era cristã. Então, o que você vai ler aqui não é para os dias de hoje, é para aquela época presente e não uma época futura. Capite? Olha ele lá, birimbau, olha lá. Olha lá. Não adianta vir com essa história, porque nós temos a 4ª série secular, mas a sabedoria predestinada do Espírito Santo. Aqui não cola. É isto uma parábola para a época presente. E segundo esta parábola presente, se oferece tanto dons como sacrifício, embora estes dons e sacrifícios da época presente, da lei, no tocante à consciência, a mente das pessoas, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Olha aí, está claro. Versículo de número 10. Os quais não passam de ordenanças da carne. A lei era a ordenança para a carne. A Páscoa judaica, que eles chamam de ceia. O batismo, que eram purificações e obluções, diversas abluções, que são purificações com água. A purificação foi feita por meio da palavra e a regeneração por meio do Espírito Santo já. Então ele diz: os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções. Leia a frase: impostas até o tempo oportuno de reforma.
Então, todas essas bebidas, ordenança da carne, purificações por meio de água, tudo isso estava imposto até quando? Até o tempo da reforma. Esta reforma se deu quando? Segundo os bacharéis em teologia, aquela reforma ali se deu com Martinho Lutero. Martinho Lutero não reformou nada. Martinho Lutero fixou 95 teses, quando descobriu, anos depois de Paulo revelar que o justo viveria por fé. Martinho Lutero apenas despertou os católicos e trouxe uma outra prisão. A igreja luterana também é um sistema religioso doutrinal que trouxe também diversas abluções. Também tem ordenanças baseadas na carne. Reformou o quê? Se Paulo diz que todas essas coisas que a igreja luterana, a presbiteriana e todas as evangélicas têm ainda, houve que reforma? Nenhuma. Houve uma dieta. É verdade. Tiraram os padres e colocaram os pastores. Tiraram o São Jerônimo e botaram o Santarrão. Não mudou nada. Reforma é quando você tira tudo o que está aqui. Quando você tira ordenanças da carne, baseadas em comidas e bebidas. Quando você tira diversas abluções que são purificações. Essas coisas estavam impostas até o tempo da reforma. E quando é que a reforma chegou? Hebreus capítulo 8, versículo de número 13. Coloca para mim, por favor, Miguel. Leia aí. Lê. Quando ele diz nova, ele torna antiquada a primeira. Você consegue notar que ele está falando de alianças? É verdade. Quando ele diz nova aliança, a graça, ele torna antiquada a primeira, a lei de Moisés, o Velho Testamento. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, nos dias de Paulo, está prestes, não tinha desaparecido ainda. Por quê? Porque a época da escrita é 67. Quando é que ela iria desaparecer totalmente? Em 70 DC, quando o templo caiu. Ali aconteceu a reforma que a igreja ignorou. Então, em 70 DC, é que foi feita a verdadeira reforma. O templo lá em Jerusalém deixou de existir. Os sacerdotes foram destituídos dos seus cargos. O sumo sacerdote já não mais representava Deus perante os homens. Os dízimos, de fato e de verdade, já não eram mais levados à casa do tesouro, porque a partir de 70 DC, o pacto deixou de cruzar, não houve mais duas alianças, e então a nova Jerusalém, adornada como esposa de Cristo, que são as vidas compradas e regeneradas por eles, se tornaram, de fato e de verdade, um único templo do Espírito Santo, olhando do alto para cima, não de baixo para cima, que são vocês, morada do Altíssimo, casa regenerada, transformada, lapidada, a morada do Deus eterno. Lá se deu a reforma que a igreja ignorou. Aí sim, quando ele disse nova, eis que faço nova todas as coisas, novos céus, linguagem, metáfora, linguagem de figura, faço nova todas as coisas, novos céus e nova terra. Quando ele diz nova aliança, ele torna antiquada a primeira se tornou antiquada. Martinho Lutero continuou com as outras. Então a reforma de Martinho Lutero não foi reforma espiritual, foi uma dieta. Mostrou que havia um véu, mas ainda permitiu tapa-olho. O véu se rasgou de alto a baixo, mas colocou um tapa-olho. Eu via que não era mais preciso fazer sacrifícios, mas ainda eu dava o dízimo.
Eu via perfeitamente que a casa do tesouro não era em Jerusalém, mas eu tinha que praticar sacrifício. Olha que reforma é essa? Então, em Hebreus, qual é a última passagem que está aí, Miguel? Que eu fiquei até coisado com essa passagem linda. Em Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 8, o apóstolo Paulo continua aos Hebreus dizendo: depois de dizer como acima, sacrifícios e oferta não quiseste, nem holocaustos e obrações pelo pecado, nem com isso te deleitaste. Por que, Paulo? Coisas que se oferecem segundo a lei. 9, então acrescentou: eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Agora leia. Deixa o primeiro e estabelece o segundo em cima. Não seria reforma, era um jeitinho. A casa aqui está com goteira. Ao invés de eu tirar o telhado todo, que ali não tem goteira, mas está rechado, o que eu faço? Eu coloco um balde aqui embaixo. Olha, estou dando um jeito. Mas se você quer fazer uma reforma, arranca aonde está a goteira. Se tiver rachado ali, arranca tudo e faz um telhado novo. Isto é uma reforma. Não dá um jeitinho. Martinho Lutero deu um jeitinho. Reforma é o que aconteceu com a vinda, é o que aconteceu com o que diz esta palavra: eis aqui estou para fazer a Deus a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Enquanto o primeiro pacto não foi removido, enquanto o templo não caiu, enquanto os sacerdotes não eram destituídos, os pactos estavam cruzados e a graça não foi estabelecida. A graça só passou a ser estabelecida, reinar de fato e de verdade, quando ele removeu o primeiro. E quando foi que removeu? Quando a palavra de Mateus 24, versículo 2, 3 e 4 se cumpriu, quando os apóstolos olharam diante do templo e disse: mestre, que edificações, que construções. Jesus disse a ele: vocês estão vendo tudo isso? Aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus estava falando referente ao quê? Ao símbolo maior da lei, o templo em Jerusalém. No íntimo, eles tremeram, se chocaram, porque era ali o centro da adoração judaica. Mas para a graça prevalecer, tinha que remover aquele templo, todos os seus utensílios e quem nele ministravam, que eram os sacerdotes. E agora? Quem é que ministra em você? Cristo, o cabeça da igreja. É que a igreja ignorou isto. É verdade. A igreja trouxe de volta. A igreja diz que você precisa ir. A igreja, né, os seus líderes, diz que você tem que ir à igreja. E se eu não for à igreja? Se eu não for à igreja, eu estou desviado. Não é o que a igreja diz? E quem pode se desviar de Deus? Ora, se você subir aos céus, Ele está. Se descer ao mais profundo do abismo, eis que está ali também. Ora, se você for para o oceano, até lá Ele faz a sua morada. As trevas e a luz para Ele são as mesmas coisas. De onde me esconderia da tua face? Ninguém pode se desviar de Deus. Na verdade, quando esses conhecimentos chegam aos nossos ouvidos e saltam aos nossos olhos, nós entendemos que nós nos desviamos da máquina evangélica, do cofre, do castigo, da imposição de mãos, do dedo em rice. Nós nos desviamos do clero, dos dogmas, das falsas pregações, da autoridade eclesiástica que não deveria existir na nossa vida, está na vida do povo. Mas eu creio que a libertação da graça de Deus está chegando nesta nação. Diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória. É disso que o homem se desvia, cansado das rotinas, das falácias, das perseguições, cansado da mesmice, cansado do diabo, cansado do gafanhoto. Quem aqui já teve medo do gafanhoto? Diga oi. Gente, vocês são feitos de alface, é.
Que o camarada, quando é feito de alface, ele tem medo de gafanhoto. É o crente alface. Você entende que a verdadeira reforma aconteceu quando ele disse aos discípulos: isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra, isto vai ruir, isto vai acabar. Pedro sentiu no seu íntimo uma pontada, que Pedro amava o templo em Jerusalém. Ele ia ao templo, na Porta Formosa, era ele que ia lá na hora nona. Pedro amava essas religiosidades. Ele foi lá e liberou uma palavra de fé sobre a vida de alguém que estava no templo chamado Formosa. Pedro gostava dessas coisas, quando numa visão mostrando a superioridade da graça sobre a lei e os profetas no monte da transfiguração, Pedro amava essas coisas e disse: Senhor, façamos 3 tendas aqui, a maior será para você, a menor para Elias e Moisés. E quando ele disse: isto vai ruir, Pedro, vocês vão perder a referência de vocês. Vocês gostam de estar no templo a hora nona, a hora terceira. Vocês gostam de ser chamado de apóstolos. Vocês gostam de ter o templo como referência de cura. Isto vai acabar, Pedro, porque não vai ficar pedra sobre pedra. E todos os utensílios acabarão, porque são coisas impostas até a reforma. E os que ministram nela, Pedro, serão destituídos. Quando mudou o pacto, mudou o sacerdócio. Agora não é mais o sacerdote que me representa diante de Deus. Agora é Cristo que está na tua vida, na tua vida, na tua vida, na tua vida. Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe?